Olha Charles, olha ele na Agatha, Charles. Charles, olha ele na Agatha. E uma coisa muito importante em se falar é que os botos são livres. A água desses dois rios correm lado a lado sem se misturar por uma extensão de mais de 6 quilômetros. Mãe, ele tem uma bocona. Sim, é grande, né? E forte. E mais cerâmicas aqui da nossa região. Tem índio, tem arara, tem onça. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje a gente vai fazer um passeio muito especial. Vamos visitar uma aldeia indígena, tomar banho com botos e visitar também o Encontro das Águas e muitas outras coisas que a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo. Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Já deixa o like aí no comecinho do vídeo para me ajudar. E agora sim, vamos lá para o vídeo. Fizemos esse passeio com uma agência de turismo. O valor do passeio saiu a R$ 85 por pessoa, com direito ao almoço. O ponto de encontro do nosso grupo foi no Mercado Municipal Adolfo Lisboa, no Café Manaus. E esse aqui é o barco que a gente vai, um barco regional de 2 pisos. E mostrando para vocês agora um pouquinho do barco, entrando, você consegue ver 2 escadas que dá acesso à parte de cima, pia e alguns banheiros. Logo que você entrar no barco, você tem que assinar o seu nome para ter acesso à parte de cima. E olha só quem tá indo também, a Chibirinha. Né, Oi, Chibirinha? gente, eu tô indo também. E aí, tá ansiosa? Tô muito. Olha o tamanho desse rio. Né? E aí, no sítio que nós vamos é no outro lado da ponte. Isso. É no outro lado da ponte que E nós olha vamos. só a imensidão do Rio Negro, meu povo. Aqui vocês conseguem ver a famosa ponte sobre o Rio Negro, a ponte jornalista Felipe Dal, que liga Manaus a alguns municípios do Amazonas. O nosso barco vai sair do Porto de Manaus, e enquanto você espera o barco sair, você pode observar um pouco da cidade, das embarcações e até mesmo do Porto de Manaus. Aqui tínhamos acabado de sair do Porto de Manaus e o povo aí todo feliz registrando esse momento, tirando foto. E esse porto que vocês estão vendo é o Porto Chibatão, onde recebe os insumos para o polo industrial de Manaus. Gente, acabamos de sair agora do Porto de Manaus e estamos começando o passeio agora. E a primeira parada vai ser o Encontro das Águas. Aí o guia já está dando algumas explicações aqui do que a gente vai fazer. O guia passa várias informações muito importantes que eu não vou filmar para vocês ele falando todas as informações, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou narrar uma parte desse vídeo e vou deixar algumas informações muito importantes para vocês. Como, por exemplo, o valor do passeio, que eu acho que eu já deixei no começo do vídeo. No começo aí do vídeo eu falei para vocês que a primeira parada ia ser o Encontro das Águas, mas agora mudou. Eu falei isso porque eu já fiz esse passeio antes e a primeira parada foi o Encontro das Águas. Mas o guia acabou de falar que a primeira parada vai ser o mergulho com os botos, tá bom? Então primeiro a gente vai mergulhar com os botos e depois a gente vai fazer outras paradas que é a aldeia indígena, visitar uma árvore centenária e outras coisas, tá bom? Então vamos primeiro mergulhar com os botos. Esse é o flutuante onde vamos fazer a atividade com os botos. Eu já passei por aqui algumas vezes quando fui pescar com o Natanael. Logo quando chegamos, o moço já estava aí brincando com um boto cor-de-rosa. Agora eu e a Agatha vamos descer para tomar banho com os botos e o Charles vai ficar aqui. Gente, aqui embaixo tem um banheiro que a pessoa pode trocar de roupa para fazer essa atividade. Eu já vim preparada, eu e a Agatha, né, Agatha? Yes. E agora eu vou levar a Agatha para conhecer o pai dela. Mãe. Vamos lá conhecer teu pai, é hora de conhecer É o o boto. boto que ela tá falando. Já estávamos preparados para entrar na água quando começou a cair um temporal daqueles. O clima no Amazonas é assim, né? Uma hora tá fazendo sol e outra hora tá caindo um toró desse. Aí a gente deu um tempo aqui no barco de novo, até passar a chuva, e depois que passar a gente vai tomar banho com os botos. Boiou um bem aqui, Charles, agorinha. Boiou um boto bem aqui. Eu vi. Ó, né? Olha, o boto tá banhando bem aqui, pessoal, perto do barco. Ó,
Pra eles não tem chuva, não tem sol, eles sempre estão aí na água. A gente aqui fica com frio. Esperamos a chuva diminuir um pouco e fomos para a fila esperar a nossa vez de fazer a atividade. Essa atividade não está inclusa no pacote e para fazer ela paga o valor de R$20 por pessoa. E uma coisa muito importante em se falar é que os botos são livres, eles podem ir e voltar quando eles quiserem. Eu sei que vocês vão me perguntar qual é o nome da agência que eu fui, e essa foi a agência que eu fui, Passeio Manauara. Eu só tenho uma reclamação dessa agência, eu achei muito desorganizado na hora do mergulho com os botos. Para mergulhar com os botos tinha que formar um grupo de 10 pessoas, e esse grupo com 10 pessoas passavam 15 minutos na água, sendo que eu, a Agatha e mais uma moça ficamos por último e não conseguimos formar grupo. E assim que a gente entrou na água, passou apenas 3 minutos e o guia já chamou a gente falando que já tinha acabado o tempo. Mas é isso, gente, só esse probleminha aí que eu tive. E se vocês forem com essa agência, fiquem atentos para formar grupos, tá bom? Não deixe para ir por último. Pessoal, a Tatiana já, o rapaz está colocando colete nela. Ela e a Agatha e vai ser o próximo grupo que vai entrar. Vamos ver, né, se vai conseguir aí umas boas filmagens aí com o boto. Aqui não, essa aqui tá, né? Ah, não, é o grupo do Sérgio, né, Sérgio? É. Aí é pra ele não. Você quer ter ou ainda? É. Vai logo lá junto, aí tudo. Aí junto logo. Preparada, Tatiana? A Tatiana já participou, já. A Agatha é a primeira vez. Bora ver como é que ela vai se sair quando tiver a sensação do boto pertinho dela. Vem, pai! Vem! Nádia, faz o golzinho. Manda tirar a camiseta dele lá e faz o golzinho. Ai, o boto tá aqui, não para? Ai, Lili, já, tamanho. Tia, tá boiando. Vai, filha. Não, e não tá de boia, filha, na fundo. Sai nadando até lá. Nádia, faz o golzinho. Não, apoia na frente. Tatiana brincou, pessoal, agora há pouco sobre a lenda do boto, né? Que a Agatha era a filha do boto, mas é porque aqui no Amazonas assim, tem uma lenda muito forte, né? Que fala que o boto se transforma numa pessoa bem bonita e acaba que encanta as mulheres e faz filho nas mulheres. Na verdade, isso é uma lenda, né? Ele vai colocar a boia. Mas é muito forte aqui no Amazonas isso. Não, mãe, me grava, eu vou ficar com a minha mão. E depois da atividade com os botos, seguimos o nosso passeio por esse rio maravilhoso, que é o Rio Negro, e fomos fazer a pesca simbólica do maior peixe de água doce do mundo, o pirarucu. Essa atividade também é paga e o valor é R$10. Você pagando R$10 tem direito a 3 iscas. Aí você pode estar dividindo essas iscas com as pessoas que forem com você. No caso, se você for levar alguém, né? Aí seria uma isca para cada pessoa. Ou, se você for sozinho, pode estar pescando sozinho aí com as suas 3 iscas. Pagando apenas R$10. Meu cabelo tá todo esfarrapado, gente, do vento. Enfim, chegamos agora aqui no local onde tem a pesca do pirarucu. Chegou a minha grande hora de pescar um pirarucu. Uma pesca, é como se fala, uma pesca simbólica, né? A gente não vai pegar o peixe, a gente vai só sentir a força do peixe. Mas aí vamos sentir pescando pirarucu pela primeira vez. Vou mostrar logo aqui pra vocês de cima, onde que ficam os pirarucus, ó. Eles ficam aqui nesse... Como é que fala isso aqui, amor? Como é que chama isso aí? É um tanque, né?
Não deixe para a última hora. Viveiro pequeno, não. É um viveiro onde fica os pirarucus, tá? E aí a gente pega a vara ali, ó. E começa a pescar, tá? Esse equipamento, essa vara, ele não tem anzol, tá bom? É só uma pesca simbólica, como eu falei pra vocês. Aí eu vou lá fazer. Mas aqui é bem melhor. Aí o guia tá mostrando como é que se faz, pessoal. Gente, tenha atenção de apoiar aqui, ó. Porque ele vai puxar essa isca. Ele vai sugar, tá? Ele vai fazer a sucção. Eita! Viram? Vimos. Só tomara que ele não me jogue pra dentro d'água. Onde? Querer 3, né? Isso. Vou realizar meu sonho de pescar um pirarucu. Vem, vamos. E essa daqui é a vara que faz a pescaria do pirarucu, né? A pescaria simbólica. Eles amarram o peixe sem anzol. Esse daqui é uma branquinha. E a vara é bem grossa, porque como vocês viram aí, né? O pirarucu tem bastante força. Acho que eu vou deixar o Charles ir primeiro. Vou deixar o Charles ir primeiro. Vem, Charles, tu primeiro. Mãe, eu vou também? Não acho melhor não, que ele vai te jogar na água? Não. Deixa eu filmar o Charlesinho primeiro. Segura aí. Eita! Meu Deus! Vai lá. Agora é minha vez. Vai pegar palma aí. Tô com medo de jogar água. Deixa eu botar aqui. Ele falou pra apoiar aqui, né, então. Eita! Ai, meu Deus. Peraí, gata. Oi, tá pra ali. Ele não quer comer minha isca. Não tá vindo. Acabar o peixe do homem. Vai que isca lá, vai que isca lá. Ui, gata. Legal. Viu, nenê? Mãe, ele tem uma bocona. Sim, é grande, né? E forte. Esse é menorzinho. Peixinho. Pegar um grande aqui, senhor. Vou levar, quando eu pegar, eu vou levar. De 20 a 120 quilos. É. 120 quilos. Vai no outro lado. Nem mostrou, ainda ficou. Não, aqui esse não aparece. Pega lá, esse vai no outro lado. Ele tá pra ali. Pra onde? Pra ali, ó. Vamos. Ele não quer mais o meu que tá sem a cabeça. Tem dois. Tem dois. Tem um monte aí dentro. Aí. Já ficou peixe aqui. Eu vou usar o resto da minha isca que sobrou aqui pra jogar pros menores aqui, ó. Ai, que legal. Que legal. Olha o tanto que tem aqui, Charles. Tudo filhotinho. Poxa, Charles, me senti uma pescadora. Eu sou Pirarucu. uma pescadora de pirarucu. Tem muita força, né? Deus me livre, demais. O maior peixe de água doce do mundo. Vamos ver o da mulher. Põe molha muito. Ah, verdade. Ó a boca dele, tá vendo? Acho pouco, né? Tem uns 10 aí. Ai, meu Deus! Te molha tudo. Isso é legal, né? E aqui, onde a gente faz a pesca do pirarucu, também tem uma feira de artesanato. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que tem aqui.
Ó, vou mostrar pra vocês aqui alguns artesanatos que tem. Tem muita coisa aqui, gente, legal. Olha aqui, meu povo, isso aqui é uma coisa de botar na mesa, né, pra apoiar a panela. Muito legal. Aqui tem esses kitzinhos pra você dar de presente pra alguém com cachaça. Aí tem 2 cachaças aqui e um negocinho de tomar, né? Ó, tá saindo a R$40. Dá pra levar de lembrança, né? Olha, esse daqui é a língua do pirarucu. Esse aqui serve pra ralar castanha. Muito, muito legal. É. Quanto é que tá a língua do pirarucu? 40. Tá R$40 a língua do pirarucu. Ralador. É, um ralador. Sim. Pirarucu é o peixe que a gente tava pescando agora há pouco, hein, gente? Aqui o nosso sabonete artesanais, ó. Maracujá, de açaí. Muito legal. Aí tem alguns acessórios aqui, ó. Eu amo essa área aqui. Sou louca por brincos, por anéis, pulseiras. Ó. Tem algumas cerâmicas aqui, ó. Muito bonito, né, gente? Alguns quadros aí na madeira. Feito na madeira, o pirarucu, tucunaré. Aqui um ribeirinho com pirarucu. Muito, muito bonito também. E aqui em cima tem algumas pinturas indígenas, ó. Bolsas. Tapetes. É, tem tapetes também. Olha, gente, eu amei essa pulseira. Olha só que linda. Amei. Simplesmente amei, olha. Amei demais. Lindo, lindo, lindo. Olha esse mini tipiti. É ruim que a maioria das coisas não tem preço, né? A gente tem que estar perguntando. E mais cerâmicas aqui da nossa região, ó. Tem índio, tem arara, tem onça. Deixa eu ver quanto que tá saindo um pratinho desse aqui. Só pra gente saber mais ou menos o valor. Quanto é que tá? 60 esse aqui? Esse tá R$60, indígena, né? R$60. Esse aqui 50, né? Esses que tem os animais são 50. R$100. Ó, esse aqui com esses gráficos. Isso aqui é tudo os índios que fazem, né? Esse é o índio, a família, que é o peixe muiraquitã. É o grande aí também. Ó, gente. Muito, muito bonito. Olha aí, meu povo, o Charles vai mostrar pra gente um facão. Vem. Um dente da piranha, né, Charles? Dente da piranha. Esse daqui é a piranha caju, né? É o dente dela, né? É o dente dela. Vou abrir pra gente ver. Aí a faca. Poxa. É uma dessa que eu preciso para levar para as pescarias, Charles. E quanto é que tá saindo essa faca aqui? 150? Temos a maiores. R$150, pessoal, a faca, Mãe, o facão, gente, né? olha aqui a cobra. Olha, tá mostrando a cobra aí. Olha, tem várias cobras. Ai, eu gosto dessas cobras. Gostou, Xi? É criança. Pois é, gente, 150 aí, o facão personalizado. E esse daí, Charles, olha, Charles, tá lindo, né? Mostra aí. Tucunaré. É um tucunaré. Olha assim. Nossa, muito bem feito, né? Qual é o valor daí? 200. 200? Uhum. Lindo, 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 lindo. Olha o pirarucu. Olha o pirarucu. Não, essa é a piranha. Lindo. Já estamos no barco de novo. E agora, acredito eu, que a gente vai almoçar. Esse pacote que a gente comprou, né, desse passeio turístico, tem direito ao almoço. E na última vez que eu vi nesse passeio, a comida era muito boa. E espero que continue boa ainda, né? Que eu tô com fome, a Agatha tá com fome, o Charles tá com fome e a gente tá doido pra almoçar. Chegamos no restaurante flutuante, gente, e é bem bonito, ó, bem espaçoso. Vou mostrar mais pra vocês lá de perto. O pessoal tá descendo aqui, ó, pra almoçar. Lembrando que o almoço já tá incluso e é self-service, né? A pessoa pode servir à vontade.
A melhor hora pra mim é a hora de encher o bucho. É a melhor hora. E não é brincadeira não, eu tô com fome. Ó, o Charles tá ali escolhendo o local que a gente vai ficar. Todas as mesas nessa lateral, tá? Todas as mesas nessa lateral até o final. O guia tá explicando aí onde que a gente pode sentar. Sigam pro buffet com a mesa dos dois lados. Podemos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui. Eu vou pegar minha comida, tá, mãe? Então, deixa eu pegar o mochila, vou deixar aqui. É, né? Melhor. Pra se servir, a gente enfrenta uma fila, ó. E eu já tô aqui na fila, o Charles tá aí na frente. A Agatha foi a primeira da fila, ela já se serviu, já tá lá sentada comendo. Gente, depois de almoçar, a gente vai fazer uma trilha suspensa pela floresta. E vamos visitar também o Lago da Vitória Régia. E visitar também uma árvore centenária Sumaúma, tá bom? E aqui as pessoas podem pegar os pratos e as colheres, os talheres. Quero aquele redondo ali que cabe mais, ó. Ó, gente, já me servi. Eu peguei farofa porque eu não vi que tinha farofa de farinha. Farinha de puba, né? Por isso que eu peguei farofa normal. Agora é hora de almoçar. A Agatha tá almoçando aí, ó. Peguei uma melancia, depois vou pegar a banana, melancia e tem outra coisa ali que eu não sei, mas eu vou comer também. Gente, aqui perto do restaurante também tem uma feira de artesanato, ó. Ela é maior que aquela outra que eu mostrei pra vocês aí no começo. Mas praticamente vendem as mesmas coisas que vendem na outra que eu mostrei, tá bom? Se eu ver alguma coisa de diferente aqui, eu mostro pra vocês. Gente, nessa outra feira aqui eu achei que os preços são mais em conta. Na outra feira que eu mostrei pra vocês aí no começo, era o mesmo tamanho, o mesmo modelo, ó. Esse daqui, que é um negócio de botar prato e panela em cima da mesa. Lá tava R$50 e aqui tá 35. Então, se vocês vierem fazer esse passeio e quiserem comprar alguma lembrancinha pra levar, deixem pra comprar nessa feira aqui, tá? Que fica perto do restaurante, que é mais barato. Gente, olha só esses chaveiros, que lindo. Tá R$20, ó. E olha que bonito, muito bem trabalhado. Essa feira aqui, ela é bem mais barata que aquela outra que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, hein, gente. Bem mais barato. E os preços estão tudo certinho aqui, ó, nos produtos. Olha, aquele negócio de botar o prato em cima que eu mostrei pra vocês aí no começo, a mulher fez 3 desses aqui pra mim por 50, então eu vou levar 3 por 50, tá? E ela ainda faz negócio aqui, ó. Vou levar esses 3 aqui. Eu gostei mais. 3 por 50, né? 3 por 50, eu amei o preço. Esse mesmo? Acho que sim. Esse aí. E o outro lá também, natural. Esse também é bem bonito, né? Mas acho que vou levar aquele lá que eu gosto de azul. Apesar de ter que ser roxo. Em cima da gente, tá sendo ali. Macaco? Olha, macaquinho, gente. Mas tão lindo. Pessoal, começamos agora a fazer a trilha suspensa. Onde fica os O pessoal tá animais? brincando. Tô vendo. Olha o macaquinho ali, gente. Ai, meu Deus, tá aqui. Olha, Charles. Licença. Tão lindo, meu Deus. Com certeza ele tá procurando uma comida. Eles mordem? Hã? Eles mordem? Mordem. Eles estão se exibindo aí. E aí, você tá aí só se exibindo, é? Gente, lembrando que esses macacos são livres, tá? Eles escolhem tá aqui nessa trilha. Encantando a gente com a beleza deles, né? Eles chegam bem pertinho, ó, da gente. Olha, Charles, olha ali na Agatha, Charles, olha ali na Agatha.
Isso vai ter pressa, mãe. Ele te usou como ponte pra atravessar pro outro lado, Agatha. Agora deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho da trilha suspensa, né? Como vocês podem ver, a gente tá no alto. E aqui embaixo, ó, fica o igapó. Aquele igapó que vocês me veem pescar aí. E a gente tá passando por cima, quase na copa das árvores. Ó. Como o rio tá enchendo, né? Isso aqui já alagou, essa parte aqui. Mas na época da seca, isso aqui tudo fica fora d'água, tá? Não fica água aqui. Mais lisa ainda, né? E aqui é uma ilha, né? A água entra pela frente e por trás. E aqui é um lago aqui atrás. Na frente é o braço do rio e aqui é o lago. Estamos chegando aqui no Lago da Vitórias Régias. Gente, eu tirei o microfone porque a gente tá dentro da mata, né? E sem o microfone vocês conseguem ouvir melhor o barulho, tá? Dos pássaros, dos macacos. Porque querendo ou não, o microfone ele tampa um pouquinho desse barulho. Então eu tô falando um pouco mais alto pra vocês entenderem aí. Ó, já tem mais pessoas aqui. Vendo as Vitórias Régias. Olha o tanto que tem de Vitória Régia aqui. Tem jacaré aqui. Tem mesmo. É sério, mãe? Olha isso, que coisa linda. Ó, gente, aqui tem bastante Vitória Régia. Olha só. Bastante. Eu e o Charles, que a gente vive pescando aí pelos interiores, a gente sempre vê, né, Charles? Sempre, sempre. Sempre tem, já pegamos. É. Já botei, acho que eu botei o quê? Botei alguma coisa em cima, não lembro o que foi. Pra ver se ela era forte mesmo, e ela é bem forte. Mãe, mãe, eu disse pra nós ir pra lá. Já? Ó, agora a gente vai sair daqui do Lago das Vitórias Régias e vamos pra Árvore Centenária Suma Uma. Vamos. E tudo nessa trilha suspensa, hein, gente? O Charles tá falando aí que tem quase 5 metros de altura essa ponte. Fora o que tá pra baixo d'água, né? Chegamos agora aqui na Árvore Centenária Suma Uma. Ela é bem grande e bem grossa. Vou sair agora? E aí, Agatha, o que tu achou dessa árvore gigante? Gente, ela é de todas, uma. Tem uma outra árvore que é maior? Não sei, tem? Tem, mas é muito difícil achar. Qual é o nome? Não, geralmente essa uma é uma das maiores, né? Pelo menos em largura ela é bem larga, né? É verdade. E qual que tem? Tem outras que são mais compridas. Ah, tem outras que são... Tem outras que são compridas, né? Não largas. Acho que ela deve ser a mais larga que tem, né? É, geralmente ela é uma das maiores. É, muito grande, gente. Não sei se aí no telefone dá pra vocês terem noção, na televisão ou no celular que vocês estão assistindo, do tamanho que ela é e da largura dela. E nessa parte escura é até onde a água chega, quando o rio tá bem cheio, tá? Dá pra ver a marca da água na árvore. Olha só. Da parte clara pra cima é onde ela fica fora d'água e da parte escura pra baixo é onde ela fica debaixo d'água quando o rio tá bem cheio.
Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Você sabe qual é o animal que faz esse barulho? Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. É um barulho aterrorizante, né, Charles? É. Eu sei qual. Eu também sei. Vamos. Sabe o que é isso, mãe? Eu sei. A Agatha ficou com medo, né, Agatha? Parece um leão muito bom. A Agatha ficou com medo. Mãe, que é isso, mãe? Que é isso? Mas o que é isso, mãe? Vai ser demônio. É um macaco. Mas eu vou deixar o pessoal responder aí qual macaco é. Finalizando aqui a trilha suspensa, né? Agora a gente vai pra parte mais interessante, assim, digamos, né? A parte mais esperada desse passeio, que é a nossa visita à aldeia indígena Tuiuca, se eu não me engano. Mas eu confirmo o nome pra vocês aí ao decorrer do vídeo. Mas se eu não me engano é a aldeia indígena Tuiuca. Agora vamos pro barco. E olha só os macaquinhos aqui, ó, de novo. Olha o macaquinho, gente. Bora ver se ele vai passar por cima de mim. Ah não, Agatha, ele não teve coragem de passar por cima de mim. Simbolizando a caça, a pesca. No final vocês serão convidados a dançar com eles. Tá? As pessoas que entenderão, que quiserem, poderão considerar. O pessoal tá desembarcando aí. O nosso grupo, né? Tem outras embarcações ali que também vieram trazer outras pessoas para visitar a aldeia indígena. Terminei, mamãe vai ter que colocar aqui no meu bolsinho, tá? Tá. Ali naquele local que é maior, que está coberto por palha e cercado também, eu acredito que é o local que eles fazem a dança, né? Vai ter uma apresentação dele pra gente. Oi. Vamos, lanche a Lady Helena. Agora a gente vai assistir aqui o ritual indígena, tá? Que tem. Pessoal, agora a Tati vai fazer uma pintura. Na verdade, quem vai fazer é a moça aqui. Uma pintura indígena. Vai fazer na Tati e na Agatha. E fica muito bonito, fica muito bem feito.
Porque eles são índios, eles não usam roupa. Agora a gente vai tocar com esse instrumento. Esse instrumento, como é língua, se chama ruparu. Com o português se chama japurutu. A gente toca e dança com esse instrumento quando a gente vai ofertar peixe assado e carne assada. Quando chega a época do peixe, a gente reúne um grupo grande para pegar vários tipos de peixe. Ou quando é morto uma caça grande, a gente coloca para assar. Depois de assado, a gente traz o mutua centro da oca e começa a tocar com esse instrumento. Isso que vai simbolizar o som de japurutu. Anua! Anua. Quer dizer, vamos lá. Agora eu... Vai, Xavi. Vai dançar. Cadê o Xavi? Vou dar direito, amor. Já acabou. Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho das casas aqui. Casas e mercadinhos, né? Por exemplo, esse aqui, ó, vende bebidas, refrigerante, essas coisas. E aqui, digamos assim, é o auditório que a gente estava vendo a apresentação deles agora há pouco, né?
Aqui algumas casas. Aqui vende açaí, ó, um copo de 15 ml, quer dizer, de 550 ml, R$ 15. 410. Aqui também tem um local para bater foto, ó, com essa cobra aí. De mentira. Olha. Aqui mais casas. Casas de palha. Gente, nessa parte aqui eu vou narrar pra vocês porque o microfone tava descarregando e deu uma falhada. Nesse puxadinho dessa casa tinha uma arara e as pessoas estavam aí batendo foto. E debaixo desse puxadinho aí também tem um local para bater foto, que tem algumas flores e alguns gráficos indígenas. E o pessoal tava super empolgado batendo foto, gravando a arara. E a Agatha gostou muito de ver esse bem de pertinho. E ela super dócil, praticamente conversando com a gente aí. Foi muito legal. E aqui também eles fazem algumas comidas de demonstração, como por exemplo aqui esses jaraquis estão assados e você pode estar comendo também se preferir, se quiser, né? E aqui também tem castanha, tem aqui uns beijus que a gente pode estar comendo à vontade. E aqui também eles vendem artesanato. Tem várias coisas também bem interessantes, você também pode estar comprando aqui com eles ou nas outras duas feiras que eu mostrei pra vocês antes de a gente chegar aqui. E depois daqui a gente foi pro nosso último ponto, que foi o Encontro das Águas, que eu vou já mostrar pra vocês aí. E aqui a gente já tava saindo, o pessoal ainda tava dando um passeio por aí, e as 3 índias aí conversando na língua delas. Que pena que o microfone não tava funcionando nessa hora. De volta ao barco aqui com nossa indiazinha, a Agatha, mais conhecida como Chibirinha. E aí, Chi, como foi o passeio? Você gostou? Foi muito bom, só tem duas coisas as duas coisas que me deixou triste. O que, Chi? Primeira coisa, tinha uma dança e podia chamar pessoas. Aham. Só que não escolheram a gente pra chamar. Escolheram o titio, mas a gente não, né? É, ficou lá com lágrima nos olhos. Aham. E segunda coisa, tem os golfinhos, né? Vamos tomar banho com os golfinhos, só que o moço só deu um pouco de hora pra gente. O que a Agatha tá falando aí, gente, é que na hora da apresentação, né, no final da apresentação, os índios escolhiam umas pessoas para dançar, né? Aí eu e a Agatha levantamos, eu e a Agatha e o Charles, pra ver se eles escolhiam a gente, né? E não escolheram nem eu e nem a Agatha, só escolheram o Charles. Então, a gente ficou lá sentadinhas com lágrimas nos olhos, olhando o Charles dançar. A gente queria dançar com os índios. E chegamos no mundialmente famoso Encontro das Águas, onde o Rio Negro, de água preta, encontra o Rio Solimões, de água barrenta. A água desses dois rios correm lado a lado sem se misturar por uma extensão de mais de 6 quilômetros. Esse fenômeno acontece devido à diferença de composição e acidez, aliada à temperatura e à velocidade das duas correntezas. E uma coisa eu falo pra vocês, eu já passei por um Encontro das Águas várias e várias vezes na minha vida, mas toda vez que eu vou viajar ou faço um passeio como esse, pra mim é sempre como se fosse a primeira vez. Eu sempre fico surpresa com a beleza desse local. Eu queria muito ter subido o drone aqui pra vocês conseguirem ver melhor de cima, só que essa área é proibida para voo com drone, né? Para poder subir o drone aqui tem que ter uma autorização especial. E a gente não conseguiu subir o drone, mas aqui mesmo no barco dá para vocês terem a noção melhor de como é bonito aqui. E uma coisa muito interessante que o guia estava falando é que o Encontro das Águas está sendo muito procurado para fazer algumas celebrações, como por exemplo, casamentos e batizados. Eu gostei muito desse negócio do casamento, porque eu fiquei até interessada agora. Vai que eu case aí no Encontro das Águas, gente. Já pensou? Seria um sonho, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje do nosso passeio. Lembrando que localização e preço, vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Eu nem